Olá, estamos começando o Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo empreendedor. E março chegou, o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Sabemos que empresárias empoderadas podem inspirar e influenciar outras mulheres. Pensando nisso, convidamos uma empreendedora que é a dona do maior império de acessórios masculinos do Brasil, para compartilhar seus desafios e, por que não, encorajar novas donas do próprio negócio. A Ed Saraiva é nossa convidada da edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ela começou como sacoleira na década de 90, vendendo gravata de porta em porta. Hoje, seu showroom tem 180 mil peças entre gravatas tradicionais, borboletas, suspensórios, lenços e outras peças do vestuário masculino. Ed, bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui para contar um pouco da minha história para todas as mulheres do Brasil. Muito obrigada. Ed, lendo um pouco sobre a sua história, vi que você começou a empreender por uma necessidade financeira, em pleno plano Collor, e você foi explorar o mercado masculino. Como foi começar com todas essas dificuldades? Você encontrou muito preconceito? Ainda encontra? O que você acredita que já existem mudanças? Bom, falando um pouco sobre a minha história, por que eu fui vender gravata, eu trabalhava no escritório como auxiliar de escritório e adorava trabalhar lá. Eles vendiam computadores. E lá, foi meu primeiro emprego, realmente eu gostava muito de fazer aquilo e eu achava que eu nunca seria uma boa vendedora, então ficava lá quietinha. Mas a necessidade, eu ganhava, só um parênteses para trás, eu ganhava sobre uma aplicação financeira, né? Antes do plano Collor, né? Aquele negócio do dinheiro rolando a rodo, e eu ganhava tipo um comissionamento sobre o valor aplicado. E da noite para o dia deixou de existir, todo mundo ficou com R$50 na conta, né? E eu era o financeiro da empresa. Aí fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso pagar minha faculdade, como é que eu vou com o salário fixo? Não ia dar certo. E eu, por uma coincidência, por uma situação realmente que tinha que acontecer, eu ia e voltava a pé, porque meu ônibus demorava demais para vir. Então eu morava num lugar, na Cidade Jardim, e atravessava todo o Morumbi para ir trabalhar lá no Butantã. E na ocasião, quase todos os homens eram muito elegantes, de gravata, andando no carro. E eu pensei, gente, eu precisava vender gravata. E também o que me ajudou a tomar essa decisão, tinha uma moça que ia vender gravata lá no escritório. E eu, assim, não achei que eu ia conseguir vender gravata, mas liguei para ela e perguntei, escuta, se eu tiver dinheiro para comprar umas 20, 30 gravatas, você me ajudaria a escolher? Ela falou, claro, ela tinha uma fábrica. E, enfim, aí com toda a honestidade que eu acho que uma pessoa tem que sair do emprego, eu decidi que eu ia vender gravata, pedi a conta acho que em março, e quando foi em 1º de julho eu comecei a vender gravata. Durante todo esse tempo eu fiquei lá treinando a pessoa. Eu não acho que acho que as pessoas têm que ter gratidão sobre aquilo que te ensinaram, né? Então eu saí pela porta da frente, eu acho, né? E ensinei todo o meu trabalho para a pessoa para dar continuidade. No dia 30 de junho, no dia 1º de julho eu comecei a vender gravata, peguei minha malinha e fui bater literalmente porta em porta com minhas 20 gravatinhas por lá. Foi um desafio grande, mas temos muito a contar aqui. Ed, e sobre o preconceito? Assim, eu não senti muito preconceito na época, mas eu passei por umas 2 situações que a pessoa confundiu que eu estava indo vender gravata para uma outra coisa, mas eu saí, eu falei, não, eu não estou entendendo a sua pergunta e vamos continuar aqui, e você quer comprar quantas gravatas? Mas foi muito pouco o preconceito que eu senti, porque eu realmente também me posicionava de uma forma que eu estava indo lá para poder vender as minhas gravatas, para eles ficarem muito elegantes, e especialmente os maridos também indicavam para que eu fosse para os escritórios das mulheres, onde as mulheres eles trabalhavam em escritórios que tinham vários homens. Então, assim, eu efetivamente tive muito pouco preconceito no começo. Que bom. Desde que começou, você faz viagens frequentes para a Ásia. Como foi desbravar esses mercados? Como foi encontrar fornecedores? Ah, é uma história meia louca, porque eu sou da época que não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha celular na mão. Eu nem sei, mas assim, foi realmente, se pensar hoje, foi uma loucura. Mas na época, me deram a ideia de ir nas câmeras de comércio Brasil-China ou Brasil-Coreia, né?
E na época era aqui na Paulista, a gente pagava para estar lá a tarde inteira, ficar folheando literalmente umas revistas. Se encontrasse algum fornecedor da sua área, não porque tinha lá de gravata, de maquinário, de meias, não. Você tinha que ficar folheando o dia inteiro. Se eu achasse um fornecedor, eu tinha que anotar o número do fax para depois mandar. E a gente pagava, na época, sobre cada contato que a gente pegava desses contatos mesmo, dessas fábricas. Então, comecei indo nas câmaras de comércio, pegando os contatos, escrevendo os fax para os fornecedores e nem todos respondiam, porque eu acho que eles também não falavam a língua, né? No caso, o inglês. Então, poucos respondiam. Mas os que respondiam, eu fui começando a pegar o contato dessas fábricas, né? E assim eu comecei. Agora, ir para a China naquela época, que não foi em 1990, foi uns 4 anos depois, porque durante 4 anos eu continuei como sacoleira, vendendo. Todos os dias eu vendia gravata. E eu tinha, voltando antes de eu começar a importar, era muito legal porque depois de uns 6 meses eu tinha uma meta. Eu não voltava para casa se eu não vendesse 30 gravatas. Não voltava. Então, quando você tem um número na cabeça, um objetivo a ser seguido, eu acho que fica mais fácil, porque senão você vai andando, se eu vender uma tá bom, se eu vender 5 tá bom, não, eu tinha que vender 30. E dificilmente eu voltava para casa sem vender minhas 30 gravatas. Agora, voltando, vou voltar lá na época que eu comecei a viajar, então eu tinha agora os contatos das fábricas de China e Coreia, e como chegar até lá? Não tinha Google para a gente dar assim qualquer aplicativo de hoje que você vê qual é a passagem mais barata. E eu pensei que ir na Liberdade, no bairro aqui onde nós estamos, no bairro da Liberdade, procurar nas agências, por causa dos orientais, eu ia conseguir a passagem. Mas na época não tinha acordo comercial Brasil-China e eu não podia ir para os dois. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, vou vender o meu carro para pagar essa passagem em vezes. Como eu vou fazer para ir para lá, né? E depois, por uma sorte, eu conheci uma pessoa num jantar e me falou que tinha uma agência que era o mais forte de Ásia, e aí fui lá e aí ele realmente foi uma pessoa muito importante para mim, porque era uma agência especializada em Ásia. Muito bom. A criação e produção das gravatas envolve muitos detalhes, certo? Você acompanha todo o processo? 100% do processo. Como acompanha se eu estou aqui no Brasil e está lá na China? Normalmente eu vou 2 vezes por ano para a China, eu fico 15 dias lá. Antes de ir para a China eu vou para Milão. Já pesquisei Paris, Londres, mas na minha opinião, Milão para moda masculina é o melhor. Aí eu vejo lá se está usando listrado, mais largo, xadrez, floral, que cores que estão em evidência. Aí fica tudo muito claro na minha cabeça, porque eles estão sempre uma estação de temperatura na frente. Então, se eu estou fazendo inverno, eu vou no verão, eles estão fazendo inverno. Aí eu vou para a China e escolho de linha a linha qual é a cor que eu quero para aquela combinação. E eu volto para o Brasil. Aí você vai perguntar, Ed, como é que você vê lá? Eu tenho uma assistente chinesa que fica comigo durante todo o processo de criação e ela acompanha muitas vezes não, algumas vezes, eu pedi para fazer um exemplo, uma gravata que tinha um detalhe amarelo. Para eles não terem que tingirem todo o amarelo que são necessários, que é muita coisa para tingir, ela me faz uma amostra de um outro tom de amarelo para ver se eu aprovo. Então eu acompanho 100% da produção. A gente troca em média 30, 40 mensagens por dia, ela me mostrando para eu aprovar ou não, ou falando que qualquer coisa que aconteça na produção. É muito importante ter alguém lá. E, falando sobre as mulheres, todo o processo de fabricação, desde a minha parte de desenvolver a coleção, de acompanhamento é feito por mulher, a produção é feita por mulher, as diretoras das fábricas são mulheres, as pessoas que coordenam os maquinários são mulheres. Então, a gente, apesar de ser um produto masculino, acho que 95% do processo são feitos por mulheres, o que é muito legal. Quando chega no Brasil também, o nosso escritório, a grande maioria são mulheres para atender, porque acho que pelo nível de detalhamento que a mulher tem, de exigência com detalhe, é isso que faz a gravata ser assim tão feito por mãos femininas. Ed, e para as mulheres que estão nos assistindo, que querem empreender ou estão com algum problema na empresa, qual o seu conselho? Eu aconselho, eu costumo dizer, acho até que esse ditado não é meu, insistir, persistir e nunca desistir, não é frase minha, mas é assim,
é sempre... E se você acredita naquele projeto, vai atrás, porque eu não tive uma dificuldade, eu não tive duas, eu tenho história aqui para contar mês, né, assim, de tantas dificuldades que eu tive no meio do caminho, mas se você acredita que aquele é o que você gosta de fazer, você tem a paixão por aquilo que você faz, você não pode desistir na primeira, primeira dificuldade que você tem. A gente estava falando ali há pouco também sobre as minhas viagens, no começo, eu não tinha dinheiro para ir para a Coreia e ficar lá, eu ia num dia, chegava à tarde, comprava a gravata no outro dia e voltava. Hoje eu faço China, mas na época eu passava o dia inteiro e voltava. Por que isso? Porque eu estou rasgando dinheiro? Não, porque eu não tinha dinheiro para gastar nem mais um dia com hotel. Eu tinha que voltar, vender, descontar cheque, voltar, pegar o dinheiro, pôr no banco para ir lá comprar e o banco fazer a transferência para o fornecedor. Então, é assim, meu maior conselho seria, se você acredita, se você é apaixonado pelo que faz, insiste, porque a dificuldade no meio do caminho só vai fazer a sua história ser mais gratificante e mais rentável também, porque você não pode desistir, porque empecilhos vão ter, eu não vou nem dizer que é dezenas, para não desanimar, aliás, para desanimar, não, para ser realista, são centenas de dificuldades ao longo da nossa história, mas é isso, a gente tem que ter o jogo de cintura, acreditar e continuar fazendo. É isso aí. Ed, parabéns pela incrível trajetória, obrigada pela sua participação e um feliz Dia das Mulheres. Obrigada para você também. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês.